E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Bom, hoje eu vim falar de um livro que me surpreendeu muito. Eu sei que a gente está no comecinho de maio ainda, mas eu creio que possa dizer que foi uma das leituras mais curiosas do mês de maio. Assim como eu falei de O Lado Mais Sombrio no mês passado, esse mês eu acho que essa realmente me pegou pelo pé. E essa leitura é PDM, da editora Bertrand. Essa versão que vocês estão vendo aqui é a prova do livro. E assim que for lançada, a editora vai mandar para os parceiros que escolheram, né, a versão definitiva. E portanto acho que não faz sentido ficar carregando esse bloco branco para vocês verem. Bom, por que eu escolhi um livro chamado PDM? Quando a editora mandou as opções do mês, esse PDM falava de uma invasão alienígena. E havia dois jovens, dois adolescentes, que precisariam lutar contra essa invasão alienígena. Mas o que eu achei mais interessante foi a chamada que o livro tinha, que dizia assim: sobreviver a um cerco alienígena é um feito. Sobreviver à humanidade é outra história. E aí isso me lembrou outras histórias, como A Outra Vida, como a Passagem, que eu gosto tanto, em que você tinha uma ameaça externa, claro que mobilizava muitas pessoas e que criava um caos, o pânico, o desespero e muito sofrimento. Mas apesar dessa ameaça externa macro, a história focava muito na ameaça micro, né? Na ameaça que estava entre as relações. E como essa ameaça externa acabava despertando muitas vezes, e infelizmente, o pior das pessoas. E o que acontecia a partir disso. Então, essa premissa de ser uma invasão alienígena, de ter dois adolescentes e de parecer que ia focar mais nas relações interpessoais a partir dessa modificação externa, me chamou muita atenção. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, e se esse negócio for chato? Invasão alienígena, geralmente quando colocam um alien na história, fica um negócio meio caricato, meio forçado, não sei não. E aí eu fiquei com a resistência, confesso, a começar a ler esse livro. Mas aí eu tinha lido já livro policial, tinha saído de distopia, com Divergente, Convergente e afins. Eu queria uma coisa diferente. O que era mais diferente, que me chamava a atenção, era justamente PDM, até porque eu queria saber que diabos de título era esse, PDM. E aí eu fui ler a história. E gente, assim, eu fui só dar uma olhadinha na história e eu não conseguia parar de ler. Eu li PDM em 2 dias, e não foram 2 dias inteiros, assim, foi uma noite e uma tarde, porque a história é muito gostosa, a história é muito fluida, a história me surpreendeu muito. Eu já recomendei pra minha mãe, pros meus amigos, já falei milhares de vezes no Twitter, porque é uma história despretensiosa, é uma história simples e é muito gostosa de ler, que traz muitas reflexões, apesar ou por causa da simplicidade dela. PDM traz a história de Josh e Megs. O Josh tem 15 para 16 anos e a Megs tem 12 anos. Eles não se conhecem, nunca se viram na vida, nem sequer moram no mesmo lugar. O Josh mora em Washington, na cidade de Prosser, e a Megs mora em Los Angeles, Califórnia. Na verdade, a Megs não mora, ela está em Los Angeles. O Josh mora com o pai, com a mãe. No momento que a história começa, a mãe dele está viajando a trabalho, está só com o pai. E ele está às vésperas de fazer 16 anos. E pensando qual o prêmio, o grande presente que ele vai ganhar nessa época. Ele tem uma namoradinha de cerca de 3 meses e fica naquela dúvida, né? Ela gosta de mim, ela não gosta, vou levá-la para onde, etc. E a Megs, que tem 12 anos, é uma menininha realmente, mas a gente vai ver que essa menininha vai dar muito trabalho. A Megs vive com a mãe e no momento da história ela está morando num carro, um carro velho, caindo aos pedaços e sem muita perspectiva. A mãe dela tinha um namorado, o Zack, que era muito violento, e elas decidiram fugir desse namorado. E estão na estrada rumo à praia em Los Angeles, só que a gasolina acaba e elas estão paradas numa espécie de garagem. A Meg está nesse carro com a mãe e a cena que a gente vê é a mãe de manhã cedo se despedindo da Meg porque tem que fazer uma entrevista de emprego. Essa entrevista de emprego é bem suspeita, porque ela vai com uma saia curta, uma blusa decotada, um saltão e com lágrimas nos olhos, né? Muito sentida por ter que deixar a filha de 12 anos no carro e ter que arranjar dinheiro de alguma forma. E eis que, no meio desse drama da Megs e dessa vida comum, rotineira, banal do Josh, aparecem umas esferas negras que giram no céu, do nada. De um dia para o outro, aparece um barulho de estática muito forte, que dá uma dor de cabeça lancinante em todas as pessoas, nos 2 lugares onde os personagens vivem, e aparecem esferas negras no céu. É a tal da invasão alienígena. Só que é muito interessante esse livro, porque o tempo todo essa invasão alienígena é uma promessa, né? Elas ficam ali pairando, silenciosas, ameaçadoras,
quem tenta sair de casa, quem tá na rua, é pego por um raio, como a gente vê nos filmes, né? Vem aquele raio azul brilhante que abduz a pessoa some, não fica nem pó dela, e é sempre uma ameaça. Então, se você sair de casa, se você se expuser na rua, você vai ser pego pelo raio e vai sumir. Sabe-se lá pra onde você vai. Não resta corpo, sangue, nem vestígio nenhum. Então todo mundo começa a ficar refém em casa ou no lugar que estiver, né? Contando quanto tem de água, quanto tem de comida, racionando. E as coisas vão começando a entrar em falência. Então primeiro você não pode sair de casa. Depois a energia acaba. Depois tudo que funciona mesmo com bateria para de funcionar. E aí as pessoas vão consumindo a água, vão consumindo a comida, e isso vai acabando, elas vão entrando em desespero. E o que acaba por entrar em falência é o respeito ao outro, é a solidariedade, é o amor, é a lealdade, né? É o respeito à própria vida humana. E acompanhar isso, tanto na perspectiva do Josh quanto na perspectiva da Megs, é muito legal, gente. É muito, assim, a sensibilidade com que o Steven escreveu essas histórias, a força que ele mostra nas pessoas, a força que aparece, que as pessoas descobrem que tem dentro da dificuldade, né? Como aquela história de que mar de calmaria não faz bom marinheiro. E isso fica muito claro nessa história. É muito bonito ver essa evolução. É muito bonito ver que, assim, você tem como pano de fundo essa invasão alienígena prometida, né? Pairando literalmente no ar. E você tem como na abordagem micro, né, na visão muito mais direta e pequenininha, no miudinho, você tem a relação do Josh com o pai. Eu gostei muito mais ainda da abordagem com a Megs, que é essa menina de apenas 12 anos e que vira a pirata, e como ela passa por essa falência incólume. Assim, que personagem incrível, que menina incrível é essa Megs. Eu acho que foi o que mais me atraiu na história. Eu gostava da história porque assim, o autor ia alternando. Ele mostrava, né, foram 28 dias de confinamento. A história conta apenas 28 dias de confinamento das pessoas, mas parece que dura uma eternidade para eles e para nós. E aí os capítulos se alternam. É um capítulo do Josh em Washington e um capítulo da Megs em Los Angeles. E eu gostava do capítulo do Josh, achei muito legal, tem passagens realmente muito boas. Mas os capítulos da Megs são incríveis. Assim, eu devorava muito mais, eu tinha muito mais gana de saber da Megs. Pra mim, se o livro fosse só da Megs, estava bom, já dava conta, né? E o tempo todo me angustiava mais a história dela. Talvez por ela ser mais jovem, talvez pela situação dela ser mais crítica. Talvez porque na parte da narrativa dela a gente enxergava mais. Me lembrou muito Ensaio sobre a Cegueira, né? Não com amplitude, eu nunca li Ensaio sobre a Cegueira, aí eu vi o filme. Mas assim, me lembrou muito no sentido de como o ser humano, como essa linha entre humanidade e bestialidade é tênue. E como diante de uma ameaça externa, né, as pessoas cruzam facilmente essa linha. E como é difícil voltar para ela. Ao mesmo tempo, como você encontra traços de humanidade onde você não espera encontrar mais. Como você encontra forças numa criaturinha tão frágil, né? Como a gente é frágil. Assim, a gente sabe disso, né? Que todo mundo é frágil, o ser humano é muito frágil. Mas talvez quando uma ameaça desse tipo, que parece tão exagerada e parece tão irreal, então esferas alienígenas pairando no céu, parece muito ficção científica, feelings, mas há outras ameaças tão cotidianas que a gente sofre e que a gente não se dá conta, até para conseguir continuar vivendo, né? Mas eu acho que foi muito gostoso. Então essa foi a minha grande surpresa, que era um livro que traz uma história muito simples. Então tem uma invasão alienígena e como é que dois jovens vão lidar com isso. Primeiro que eu esperei que fosse romance, já começa daí. Eu achei que esses dois jovens que iam lidar com esse ataque alienígena ia ser nesse estilo que a gente está vendo ultimamente, né? Nunca se viram, mas aí, porque tem que se unir contra aquela ameaça externa, vai aparecer um romancezinho e tal. Gente, e é outra coisa, assim, realmente Steven Wallenfels me passou uma rasteira, porque eu não esperava que fosse ser um livro tão legal. Esse é o primeiro livro de uma série, e eu tô muito curiosa para ler o segundo livro, que eu acho que se chama Monolith. Eu não sei nem se foi lançado ainda nos Estados Unidos, aqui eu sei que não foi ainda, e o nome em inglês é Monolith. E tem o monolito, né? Tem um sentido com o gancho que o autor deixou no final da história. Então gostei muito, gostei da forma de narrativa dele, que é simples, direta, não tem nenhum frufru, nenhuma enrolação, nenhum embromation. Ele vai e diz o que tem que dizer, faz o que tem que fazer. Gostei dessas duas perspectivas, que são vidas completamente diferentes.
né? E reações completamente diferentes, e que ao mesmo tempo tem uma costura nessas duas vidas que eu não vi. E quando chegou no final, eu fiquei muito satisfeita de ter sido enganada, de ter sido ludibriada, de minha atenção ter sido desviada pelo autor, né, dessa forma. Gostei muito. A escrita é simples, direta, fácil. Não é um livro grande, tem 279 páginas. Você lê muito rapidinho, parece que tem cento e poucas, porque você lê rápido. E sim, eu queria mais. Quando terminou, eu queria muito mais. Especialmente da Mags, que foi uma das personagens, dos livros que eu já li, uma das personagens mais legais de ler, de acompanhar. E de ouvir os pensamentos, de acompanhar os pensamentos da Mags. Essa menina de 12 anos que foi muito, muito, muito legal. Gostei muito. E achei bacana também ouvir a voz de um adulto pela boca de uma menina de 12 anos. Acho que foi isso uma das coisas mais legais desse livro. Então, PDM, por que o nome é PDM? Toda vez que eu cito esse livro no Facebook ou no Twitter, a pessoa me pergunta por que PDM. Eu acho que eu não vou dizer não, porque eu gostei de ir pro livro. É uma besteira, não é nenhum grande spoiler se eu dissesse, mas eu não vou dizer, eu vou deixar que vocês leiam, porque esse livro merece ser lido. Né? Mesmo que eu lembro que eu vi uma resenha da Gleice Couto falando sobre PDM e que, apesar de ser uma série, ela tá com medo de série, que ela não se incomodou porque foi tão gostoso o livro 1 que ela queria os outros. Eu digo a mesma coisa, assim, eu não tenho tanto medo assim de série, eu gosto até de série, porque quando eu me pego os personagens eu digo, oba, tem mais história pra mim. Mas esse em especial eu queria ter o segundo livro agora, pra mergulhar assim e já engrenar a segunda leitura. Então não vou dizer pra vocês o que é PDM, porque que é esse nome do livro, porque eu quero que vocês leiam PDM, porque é muito bacana. É um entretenimento assim de qualidade mesmo. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Aproveita para passar no blog, eu vou deixar aqui embaixo também o link do blog. Tem resenhas aqui em vídeo e tem resenhas lá escrito e outros textos meus, comentários e coisas afins, assim, o que ocorrer. Tem também o blog e o canal também estão no Instagram, no Twitter, no Facebook. Se você quiser acompanhar, é só procurar lá por Dignidade Não Cabe Aqui. Vou deixar aqui embaixo todos os links. Um beijo e até mais. Tchau.